paz do Senhor, Igreja de Cristo. Amém. Tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir um texto do livro de Salmos, capítulo 34 do livro de Salmos. Quem está visitando a igreja pela primeira vez? Levante a mão. Glória a Deus. Não sei se pode ficar de pé, um minutinho. Igreja, como é que nós falamos para o pessoal que está nos visitando pela primeira vez? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós chamamos o amor de Jesus. Posso ser Traga. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, sinta-se à vontade. Amém? Quero que você dê a mão para o seu irmão do lado aí. Não precisa levantar, não. Só dar a mão para ele. Esse é um teste que a gente faz para ver se o irmão está vivo. Então você tem que fazer um apertar bem forte assim. Aperta aí. Pergunta se ele está vivo. Aleluia. Se ele reconhece um salvo quando vê. Se ele se alegra quando vê um salvo. E se ele se alegra quando está na casa do Senhor. Porque o melhor lugar para estar é a casa do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Se você ficar olhando para mim, você vai se assustar. Né? Porque nós não temos nada a oferecer. Amém? Por isso, nesse tempo, que você pense no seu Deus, na bondade que Ele tem te tratado, na bondade que Ele tem te guardado. Pense no domingo que Ele te deu, se você conseguiu capturar a bondade dEle na sua vida, se você conseguiu entender que Ele te ama, porque o Senhor nos ama. Eu quero dizer algo para vocês, a nossa porção é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nada nesse mundo é melhor do que estar com Ele. Nada nesse mundo é melhor do que estar diante dEle, prostrado, apresentando a Ele aquilo que está no nosso coração. Porque só Ele que pode transformar, mudar, restaurar, edificar. Aleluia. Amém, irmãos? Isso nunca vai mudar. Porque como disse o profeta lá no começo, o Senhor nosso Deus é único. Não há ninguém como Ele. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, visita o meu irmão do lado. Senhor, eu sei que só Tu que pode reunir tantas mentes juntas, sem se conhecer. Só Tu pode preparar um lugar como esse para nós passarmos um tempo de paz. Só Tu pode mudar o nosso coração enquanto olhamos para Ti. Só Tu pode estabelecer limites para nós, nos fazer viver. Só Tu que pode devolver a confiança em Ti, que muitas vezes nos foi roubada, Senhor. Que as nossas experiências não venham, Senhor, a nos afastar de Ti, mas sim nos aproximar de Ti. Porque grandes coisas Tu tem feito em nosso meio. Bondade e misericórdia têm sido derramadas sobre nós. E nós reconhecemos em Ti o nosso Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você conhece esse irmão aí, não? Olha para ele direito, fala, irmão, desculpa o aperto aí, né? Mas já perdoa, porque é 70 vezes 7. É não? Se quebrou o dedo, depois vai lá no hospital lá de fratura. Não é isso, não? A gente foi chamado para se perdoar, não é? Temos a dificuldade de fazer isso. Isso vem de acordo com a nossa queda, né? Porque a gente caiu. E a gente tem dificuldade de entender que tudo que Jesus Cristo disse para nós é o melhor remédio. Amém? Então Jesus é aquele senhorzinho que a gente quer falar com Ele, queremos justificar a todas as nossas atitudes, e Ele olha para a gente e fala assim, olha, você pode justificar, mas eu tenho um remedinho para isso, e é 70 vezes 7. Amém? Todo mundo achou aí Salmo 34. Muita gente fala do profeta do Davi, rei Davi, mas muitos se esquecem que Davi também era um profeta. E quando Davi se reunia com seus irmãos, aqueles que ele se alegrava, que
que ele via, que tinha interesse no Senhor, ele começava a compartilhar tudo aquilo de experiência que ele tinha. Amém, irmãos? Tem o Salmo 16, versículo 2, ele diz assim, que a porção é o Senhor. A gente aprende muita coisa errada, irmãos. E a gente aprende a valorizar demais esse mundo. E quando a gente percebe esse mundo, tudo que a gente pega nesse mundo passa entre as nossas mãos. Não é isso, não? Ou nos roubam, ou a gente perde por conta própria, não é isso? Ou despreza. Tudo isso são coisas que acontecem conosco porque nós escolhemos coisas que não têm sentido para gostar. Mas o Senhor disse que enquanto nós o buscarmos, nós o encontraremos. Amém? Salmo 34, perdão. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque essa palavra edifica os nossos corações. O profeta começa a dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele, e sede iluminados os vossos rostos, não serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta de alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aleluia. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Aparte-se do mal e faz o bem. Procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm coração quebrantado e salva os contritos. Aleluia. De espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É Ele que preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém? Glória a Deus, né? Então, quando ele está pregando, porque isso aqui também é uma pregação, isso aqui é uma reunião familiar, onde os servos de Deus se reúnem para falar da bondade do Senhor. Então, Davi, inspirado, começa a falar de coisas importantes, e o primeiro versículo ele fala sobre o tempo. Ele diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele começa a dizer que se a vida dele tivesse algum sentido, teria que ter dedicado ao Senhor. Amém? Então ele pega e abre um parênteses e diz assim: olha, o meu tempo será dedicado ao Senhor. Aleluia, Jesus. E como é que a gente faz com o nosso tempo? A Bíblia diz que nós o gastamos de uma forma que nem percebemos. E é por isso que a gente não consegue contar os nossos dias. Porque muitas vezes nós passamos hoje, o dia de hoje, por exemplo, foi um domingo e de repente você passou metade do seu dia nervoso, com raiva, preocupado. Todas essas coisas que Davi diz que nós não devemos fazer. Então ele começa a relacionar, fala sobre coisas que são importantes. Ele fala sobre tempo, sobre sofrimento, sobre louvor. Ele fala sobre devoção. Ele fala sobre segurança, provisão. Tudo aquilo que nos preocupa. Dificilmente no nosso dia de hoje nós deixamos de nos preocupar com coisas que estão aqui. Ele fala de necessidades, ele fala de prudência, ele fala de arrependimento, ele fala de provações. E ele está dizendo para aqueles que servem a Deus, que temem a Deus, que a nossa esperança é o Senhor. Que nós temos que confiar no Senhor em cada passo da nossa vida.
Então aqui no começo ele fala sobre o tempo, sobre como nós temos que dedicar o tempo ao Senhor. E aí a avaliação de cada um é: como é que nós temos usado o nosso tempo? Você para para pensar no seu tempo? Você para discutir como é que você está investindo o seu tempo? Você para racionalizar tudo o que você faz? Porque muitas vezes a gente passa uma vida tão turbulenta e a gente não percebe que o tempo passou e nós deixamos de confiar no Senhor. Amém? Ele fala de sofrimento também. Ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos o ouvirão e se alegrarão. A vida cristã não pode ser uma vida de ilusão. A nossa vida cristã, ela vai vir recheada de sofrimento também. Ela vai vir recheada de ingratidão também. Ela vai vir recheada de coisas que nós não compreendemos, que nós não alcançamos, que nós não conseguimos resolver. Mas a Bíblia diz o seguinte, e o profeta vem e enche o nosso coração de esperança. Ele diz assim, que a minha alma se gloriará no Senhor. Aleluia a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: olha, você vai ter problema, mas olha, quando você estiver aflito, a sua esperança é o Senhor. Não esqueça. Ele sempre vai dizer isso, porque as nossas questões vai ser sempre assim: o que nos fizeram, ou aquilo que nós fizemos que não deveríamos ter feito. É assim a tônica da nossa vida. E o profeta começa a falar de louvor. Ele diz assim: olha, mesmo que a sua alma esteja sofrendo, você tem que ter nos seus lábios um louvor. Então ele conclama: engrandecei o Senhor comigo juntos, exaltemos o seu nome. Aleluia a Jesus. Então de repente ele já entende que o processo em nós é todos nós temos o mesmo processo, irmão. Nós temos uma dificuldade. Essa dificuldade muitas vezes ela perdura, ou então ela nos ataca de uma forma que nós não estamos preparados, e aí nós nos prostramos. E aí a gente se lembra de um Senhor. Pode ligar o ventilador se quiser, irmão, porque já tem gente se abanando aqui. Né? Então a gente vai atrás do Senhor, porque só Ele que é a nossa esperança. E o profeta fala de devoção. E nós ouvimos muito sobre devoção e esquecemos o que é isso, o que é devoção, o que é ser um devoto. O que é ser um devoto? Um devoto é aquele que dedica, aquele que tem um parceiro que nunca esquece, aquele que tem alguém que ele sempre sabe que está junto dele. Então ele devota toda a fé dele naquela pessoa. Amém? Então quando o profeta diz buscar ao Senhor, nós seremos devotos de quem? Do Senhor. Que Senhor? Que fez os céus e a terra. Irmãos, senhores tem muitos. Que fez os céus e a terra só tem um. Amém? Porque muitas vezes a gente esquece isso. É a mesma coisa quando a gente fala de Deus. Deus, né? Deus. Para muita gente, Deus é o sol. Para muita gente, Deus é uma árvore. Tem gente que até acha que animais são deuses. Mas o Senhor, nosso Deus, é único. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando nós o buscamos, nós temos certeza de que Ele atenderá aquilo que nós estamos buscando. Diz aqui, ó, e Ele dá a testificação: olha, gente, eu busquei o Senhor, e Ele ouviu e me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Amém? Ele não diz de alguns, Ele diz de todos. E Ele começa a dizer mais coisas. Começa a falar assim: olha, para você entender quem é Deus, você precisa olhar para Ele. E quando você olhar para Ele, no 5 diz assim: olhar para Ele, o que está dizendo no 5 aí? Olhar para Ele, e foram iluminados os vossos rostos, não ficarão confundidos. Iluminar, irmãos, é conhecer. Amém? É que nem aquela coisa da cegueira.
você é cego, não vê. Quando seus olhos se abrem, você começa a entender e interpretar. Então nós estamos assim antes de conhecer o Senhor. Nós éramos cheios de questões e cheios de dar cabeçada, né, gente? Quem é que deu muita cabeçada sem conhecer o Senhor? Aliás, era só cabeçada, né? A gente tinha que dar aquele capacete, porque olha, cabeçada, não é? Aí a gente vem para o Senhor e Ele nos ilumina. Ou seja, nos dá conhecimento, nos dá entendimento. Nós chamamos isso de revelação. Porque a revelação é aquilo que nós não sabíamos e agora já sabemos. Aleluia a Deus. E muitas vezes o problema nosso é que nós não sabemos usar aquilo que nós já sabemos. Amém? E em muitas situações ainda perduram, porque o nosso velho homem ainda continua a fazer as coisas sem buscar o Senhor. Amém? No versículo seguinte ele faz um desafio. No versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Você já fez isso hoje? Já? Por que nós temos que fazer isso? Porque a bondade do Senhor nos assiste o tempo todo. E mesmo naqueles dias que são dias difíceis, você ainda prova da bondade do Senhor, porque Ele ainda faz as coisas acontecerem perto de você, para provar que a fidelidade dele dura para sempre. Amém? Quem é que ouviu algum pássaro cantar hoje? E quem não ouviu? Levante a mão aí. Você acha que não ouviu porque não existe? Ou você não ouviu porque você não percebeu que o Senhor tem nos assistido? Amém, irmãos? Porque muitas vezes as nossas preocupações nos cegam. A fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus, irmãos, é quando a gente já não consegue perceber as coisas que Deus fez. Amém? E aí a gente esquece que Deus é fiel mesmo. E Ele mantém pelo constante amor todos os sinais da presença dEle. O problema é que a gente foca só naquele sinal que a gente quer. Não é? Então se Deus não dá o sinal que eu quero, Ele não é Deus. Isso não vai acontecer, irmãos. Porque o sinal que a gente quer, Ele só vai dar se Ele quiser. Amém? E se Ele não der, é melhor para nós também. Isso que é bom. Se o Senhor não der sinal, é bom para a gente também. Porque a Bíblia diz assim. O que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Ele fala também de segurança. Versículos 6 e 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Será que isso é verdade, irmãos? Quem acredita nisso? Por quê? Por que você acredita nisso? Porque nós somos a resposta, irmãos. Amém? Se o Senhor não fizesse isso, nós já não estaríamos entre os vivos. Ou não é? É simples isso. O problema é que a gente não quer enxergar. Nada aconteceu comigo hoje, mas o Senhor acampou os seus anjos. O Senhor me guardou, porque senão eu não estaria aqui nem para reclamar. Até para reclamar misericórdia, irmãos. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente está revoltado, a gente só não faz justiça com as próprias mãos, porque não pode. Não é isso? Se pudesse, muitas cabeças rolariam. Não é? Porque a gente acha que a gente é perfeito. E perfeito, aliás, prefeito só o... Era o Kassab, agora eu esqueci. Tarde. Então a gente esquece que se nós não temos essa capacidade, foi que o Senhor não permitiu que tivéssemos. Porque o juízo e a justiça e a vingança pertence ao Senhor. Amém? O Senhor começa também a falar sobre provisão.
E eu queria abrir um capítulo à parte aqui, no versículo 11, 12, 13 e 14, para falar com vocês de uma coisa muito séria. Eu coloquei aqui como prudência. Vamos ler? 11, 12, 13, 14 e 15. Vinde, meninos, ouvi-me, ensinarei. Quem é o homem? A sua vida? Viver bem? Guarda enganosamente. Aparte do mal. Procura a paz. Segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Glória a Deus. Ele começa a dizer assim: olha, meninos. E quando ele está falando meninos, ele está falando daquele que quer aprender. Amém? Porque quando Jesus falou assim que os meninos, o reino dos céus são os meninos, porque os meninos, eles estão em processo de aprendizado. Amém? Então, tem hora na nossa vida, quando a gente fica grande, né? Porque a gente muitas vezes fica grande, mas não amadurece. Diante do Senhor nós somos sempre meninos. Amém? O menino tem que andar sempre o quê? Que nem aqueles passarinhos, né? Esperando a comida chegar na boca. Mas a gente, quando cresce e aprende algumas coisas, a gente despreza o aprendizado. Porque a gente já supõe que não precisa de mais nada para tocar a nossa vida. Um exemplo: tem muita gente que tem problema no casamento, mas não quer trazer o problema para a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo pessoas que a igreja tem para aconselhar. Por quê? Porque julgam que já são sábios o suficiente para tocar os seus relacionamentos. Amém? Por que eu falo casamento? Porque hoje o casamento é primeiro a área da vida mais bombardeada da atualidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque hoje se pensa em casar e, se for necessário, já separar. Amém, irmão? Se não der certo, já ouviram isso, não? Já ouviram isso? Há 40, 50 anos atrás, não era assim. Porque a pessoa fala assim: eu vou fazer isso e nunca mais eu vou me separar. Vocês acham que a pessoa que, quando fazia aquele juramento diante do juiz de paz e falava assim, ó, até que a morte te separe, falava mais a verdade do que as pessoas de hoje ou não? Não é isso? Por quê? Porque ele realmente não queria mais tocar nesse assunto. Ele falava assim: eu vou tomar uma atitude, e a minha atitude de casar vai ser para sempre. Então, não importa o que acontecesse durante o processo, ele estava preparado para ir até o fim. Não é? É isso ou não é, irmãos? Mas a geração de hoje não é assim. E não é assim porque a gente recebe muita informação de lá de fora que relativiza tudo. Então, porque se não der certo, a gente tenta de novo. Se não der certo, a gente tenta de novo. A gente vira uma geração de tentadores. Tentei isso, tentei aquilo, tentei outro. Tentei isso, tentei aquilo. Eu não posso mais cantar rap aqui em cima, tá, gente? Eu vou só. Então o que acontece? Eu falo isso no casamento porque eu acredito hoje que tem que ter um treinamento para casamento. E tem que ter uma reciclagem do treinamento. Para que a gente consiga perceber aonde a gente está errando. Amém, irmãos? Isso para quem quer resolver, né, irmãos? Tem muita gente que está achando que o que tem em si é suficiente, mas não é. Porque o seu casamento vai ser bombardeado sempre por pessoas que relativizam as coisas. Dizem assim: não é preciso ser fiel, não. Não é preciso ser fiel hoje, não. Não é preciso aceitar isso, não. Eu não gosto mais. Já ouviram essa frase aí, não? Eu não gosto mais, imagina? É uma frase terrível, né, gente? Mas isso se ensina o tempo todo. Eu não quero mais. Cansei.
Imagina Jesus de Nazaré na cruz, dizendo cansei. Antes de chegar na cruz, chega, cansei. Ninguém me quer aqui. Ninguém diz para eu ficar. Colocaram Barrabás no alto valor e eu estou aqui, né? Me rejeitaram. Ninguém me quer. E todo o direito de não fazer o que ele fez, ele tinha. Mas mesmo assim, ele nos ensinou o seguinte: que ele fez uma coisa, irmãos, muito difícil de fazer, de decidir. Amém? Como é difícil tomar decisão, né, irmãos? Já repararam? Já repararam? Por quê? Porque a gente fala assim: se a pessoa fizer a parte dele, eu faço a minha. Já reparou isso? Aí eu vou para as empresas, né? Hoje em dia a fidelidade em empresas é quase nenhuma. O camarada vai para a empresa e já vai passando na outra, deixando o currículo na outra, para que se a outra abrir, já pula de uma para outra. Amém? Altamente infiéis. Pastor, mas as empresas também, quando precisa da gente, mandam embora, né? Mas não é porque as pessoas são infiéis que os crentes... Porque o sinal da vida dos crentes qual é? Fidelidade. É ou não é? Não é verdade? Esses dias eu tive que chamar a atenção de uma irmãzinha que estava querendo fazer greve. Eu falei: crente não faz greve. Crente pode fazer greve, não? Quem acha que crente pode fazer greve? Pode levantar a mão, irmãos. Olha só, está todo mundo convertido aqui. O quê? Eu sei que o nome dessa aqui não. Isso aqui não é. Né, gente? Foi unânime isso aí, entendeu? Então eu não acredito nisso. Amém? Mas na verdade é o seguinte: as nossas atitudes em relação ao que o mundo faz, ela é relacionada à nossa falta de fé. Amém, irmãos? E depois a gente vem e fala: eu tenho fé. Tem nada. Você tem pensamento positivo, né? Porque fé é firme fundamento nas coisas que não se veem, mas se esperam. Porque a fé sempre é a fé no invisível. Porque nós sabemos que tudo que é visível foi feito por alguém que é invisível. Amém, irmãos? Aleluia a Deus. E para testificar isso, o Senhor deixa algumas coisas que nós não podemos ver. Amém? Certo, não? Uma das principais condições de nós termos vivermos é o ar que nós respiramos. Amém? Amém? Quem acredita que o ar existe? Você já viu? Não? Mas ele existe. Amém? Porque o ser que é invisível nos deixou parâmetros para que nós entendêssemos que nem tudo que é invisível é porque não existe. Existe uma lei chamada lei da gravidade. É visível? Existe? E é aquela lei da... Como é que é o nome do... Como é que é o nome daquela outra? Não, da relatividade não é lei, é teoria. Eu esqueci, mas... Não fala mal do Milton. Vamos lá. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os salvos contritos de espírito. Amém? A gente muitas vezes aprendeu algumas coisas que eu tenho me preocupado, irmãos, com aquilo que a gente já aprendeu, que a gente não quer desfazer. Amém? A gente muitas vezes discute coisas que não tem discussão. Por exemplo, a gente fala assim: eu vou brigar com Deus. Brigar com Deus é uma briga
Perdido. Não é? Porque Ele é Deus, já disse quem é, né? Não nos convidou, né? Antes do dia 5. Quem lembra do dia 5, que aconteceu até o dia 5? Né? É do dia 6 em diante que nós começamos a palpitar. Né? E a gente ainda ganhou uma moleza, porque nós fomos feitos no dia 6 e no dia 7 já descansando já. Hã? É ou não é, gente? Então o que acontece? Tudo que foi feito, a Bíblia diz assim, no princípio, não é? O Senhor criou os céus e a terra. Correto? Princípio, ou seja, primeiramente, foi uma organização que Ele teve de criar primeiro o céu e a terra. E depois as outras coisas. E depois a gente para desfrutar. Amém? Desfrutarmos de algo que Ele estabeleceu para nós desfrutarmos. Do jeito que Ele estabeleceu para nós desfrutarmos. Só que a gente não entende que existe um processo para isso acontecer. Amém? Então hoje nós corremos vários riscos porque a gente quer viver fora desse processo. E tem muita coisa acontecendo aí fora dizendo que não precisa ser do jeito que Deus estabeleceu para ser. Amém? Então a gente já está inventando casamento de um jeito, não é isso? Não é isso? Por que a gente faz isso? A gente, quando eu falo, é um ser humano, tá? Caído. Que está sendo restaurado no Senhor. E a gente, graças ao Senhor, estamos sendo restaurados nele. E Ele está nos ensinando os fundamentos, as coisas mais importantes que Ele estabeleceu. Amém? Aleluia. Deus disse o seguinte, que nós dominaríamos sobre animais, não é isso? Sobre aves, sobre grandes animais. Pode deixar a neném aí, só não deixa eu tocar guitarra, porque você está com rock aqui no meio. Então Deus estabeleceu e foi assim até hoje. Entendeu? É por isso que essa neném aí, ó, né, ficou 9 meses, né, e com exceção 8, né, mas é o processo que Deus estabeleceu. Amém? E os tempos dizem isso. E o profeta, quando se levanta para falar sobre as coisas de Deus, ele começa a dar testemunho, dizendo, olha, busque a Deus, porque eu tive problemas e busquei a Deus. Eu tive necessidade e busquei a Deus. Eu tive dúvidas e busquei a Deus. Indecisões e busquei a Deus. Sofri e busquei a Deus. Aleluia, Jesus. Estive caído e Deus me levantou. Tive inimigos e Ele me deu vitória sobre os meus inimigos. Aleluia, Deus. Mas só acontecia isso quando o meu coração se quebrantava e reconhecia que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes a nossa dificuldade é de entender que existe um Senhor. Ele é real, verdadeiro, e não importa o que eu acho, importa o que Ele falou. Então a gente tem que se preocupar cada vez mais com o que Ele falou. E o que é que Ele falou? Aí eu não sei, pastor, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas e você já foi lá no livro? Já foi naquele livro que você tem? Já foi lá atrás? Deus, se revela. Senhor, me mostra. Porque o profeta está falando aqui do relacionamento pessoal. Olha, eu quero dizer para você que eu tive problema, mas eu fui até Deus. Rapaz, funciona. Eu tive necessidade, pedi a Ele. E Ele chegou junto. Tinha algo sem solução. Mas depois que eu falei com Ele, a solução apareceu. E não é passe de mágica, mas acontece, irmãos. O Senhor toca o coração de alguém que de repente surge e diz assim para você, olha, eu estava fazendo não sei o que, lembrei de você, vim aqui e perguntar de você a sua necessidade, porque Deus falou que eu tinha que vir aqui e ajudar você. Qual é a sua necessidade? A minha necessidade é essa. Rapaz, eu sou perito nisso, vou te ajudar. Quem é que não teve uma experiência assim? Provar e ver de que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Mas o relacionamento pessoal é necessário. Porque a gente muitas vezes quer se relacionar com Deus através das outras pessoas. Houve um tempo em que Deus falava no monte e esse monte estremecia. Então o povo falava assim, Deus, Moisés, fala com Deus lá.
Porque a gente está vendo ele falar, ele estremece, ele está com medo de falar com ele. Fala você lá. Quer dizer, se tiver que alguém morrer, morre você primeiro. Né, irmãos? Não precisamos ter medo de Deus. Porque Deus faz o que quer. Amém? Então, se Ele quisesse, nós já teríamos passado dessa, irmãos. Se Ele quisesse punir, já teria punido. Se Ele quisesse vingar, já teria vingado. Se Ele quisesse humilhar, já teria humilhado. Então, medo de Deus é perda de tempo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Versículo 19: muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor o livra. Vamos ler? Muitas são, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são. Quem está tendo aflição aí? O que você pode esperar? É livramento. Glória a Deus, irmãos. É livramento. Porque ele acabou de dizer aqui que o Senhor livra de todas. Então o processo é: aconteceu isso, a próxima etapa é livramento. Porque tudo funciona, irmãos, como Deus estabeleceu. Amém? Glória a Deus. As coisas que Deus estabeleceu sempre vão ser as mesmas. Deus colocou lá a marca dele. E quando existe a marca de Deus, nada vai mudar. Amém? Só vai mudar amanhã. Quem é que tem algum pé de fruta no quintal aí? Quem tem? O que você tem lá, Gustavo? Oh, para quem quiser. Que período que dá pitanga? Vamos orar pelo pé de pitanga, meu irmão. Para que quando houver pitangas, e nós pitangaremos lá na casa dele. Então é o seguinte, né? Se amanhã você chegar num pé de macieira e der laranja, Deus mudou de ideia. Amém, irmãos? Mas como a gente sabe que sempre foi assim, né? O pé de laranja sempre vai dar laranja. É porque Deus não muda de ideia. Ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Então aquilo que nós mudamos é aquilo que pode ser mudado. Amém? Mas as estruturas, a forma de Deus agir, nunca vai ser mudada. Porque Ele é o Senhor e não muda. E se Ele mudar, nós não existiremos mais. Amém, irmãos? Semana eu conversei com um rapaz e ele disse assim: eu era revoltado porque eu vi as crianças no farol. Essa história de crianças no farol, eu sempre falo isso porque... Então ele falou assim que Deus não existe porque senão não teria criança no farol. Amém, não? Glória a Deus, irmãos. Mas nós vivemos num mundo que produz no mínimo 10 vezes mais o alimento que o mundo precisa. Não sei se vocês sabem disso. E se existe alguém que passa fome, a culpa é? A culpa é? A culpa é a nossa responsabilidade, irmãos. Culpa não, né? Porque culpa é quem tem e não quer dar. Mas a responsabilidade é de resolver a nossa. Amém? Porque o Senhor diz que nós, como igreja, podemos fazer coisas maravilhosas. Glória a Deus, irmãos? E aí o profeta diz assim, no 20: é Ele que preserva todos os seus ossos, e nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, e o que aborrece os justos serão punidos. Irmãos, eu comecei falando de decisão, amém? Eu quero falar para vocês de vida cristã e decisão. Pelo tempo que eu tenho na igreja, eu descobri algumas coisas e vou dizer para vocês aqui. Tem muita gente que vem na igreja, mas nunca decidiu por Jesus, tá? Isso eu falo porque quando a gente acompanha as pessoas, então a gente percebe algumas posturas que... E se eu não decidir por Jesus, eu sempre vou ser um cristão em cima do muro. E nós já vimos aqui através de uma peça que quem está em cima do muro está do outro lado. Amém, irmãos? Quem lembra da peça? Lembra dessa peça? Quem está em cima do muro está do outro lado. Amém?
Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente decide por Jesus, a gente vai ter que encarar a realidade de quem decide por Jesus. E vai ser difícil. Mas esse grupo de pessoas que se reúne aqui todo domingo é um grupo que decidiu. Então nós vamos sofrer também. Nós vamos sofrer junto. É ou não é, irmãos? É ou não é? Está sofrendo? Vai e liga para os irmãos. Por isso nós temos que conhecer os irmãos aí, pô. Quer nem saber quem é o irmão, vai orar. Bota o irmão para orar, liga de madrugada na casa dele. Pega o telefone, troca o telefone, liga de madrugada. Irmão, como é que estava o sono? Beleza. Então para aí, vamos orar, irmãos. Não é isso? É isso, não? Orar para quê? Né? Aí a gente pede para Deus orar, para fazer uma mágica e sumir tudo na nossa frente. Né? Mas na verdade não é isso, não. É para nos dar força, nos sustentar, para que fiquemos firmes em pé, até o Senhor nos levantar, porque a palavra de Deus diz assim, que muitas são a aflição do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, não é, irmãos? E isso quer dizer o seguinte, irmãos, que a nossa condição, a nossa decisão é crer no Senhor. Quem é que quer crer no Senhor? Tem algum problema que você não colocou na mão do Senhor? Mas lembra dos pequenos primeiro, irmãos. Lembra dos pequenos é assim, ó. Sumiu uma coisa na sua casa que você não acha mais. Quem vê vai falar, isso é uma bobeira, compra outro. Mas para você não é só comprar outro, porque tem um valor sentimental. Senhor, me ajuda a achar. Amém? Glória a Deus, não? Glória a Deus. O seu vizinho é muito barulhento. Senhor, me dá a condição de comprar um protetor auricular. Ou então você vai lá, né, orar lá com o vizinho e falar assim, eu tenho misericórdia. Né? Às vezes o vizinho quer a sua atenção. Né? Aí se o vizinho quer a sua atenção, você vai lá, fala, e aí vizinho, tudo bem? Tô aqui, vizinho. E aí você diz a ele, por que você está lá? E se ele ficar bravo, você fala para ele assim, vizinho, quando você estiver calmo eu volto. Coisas pequenas, irmãos. Coisas lá no trabalho. Uma máquina que sempre quebra. Amém? Glória a Deus. Essas coisas pequenas, porque o que a gente quer é o seguinte, Deus, me tira daqui e me transporta para o paraíso. Não é isso que a gente quer? É isso, irmão, é ser fácil, irmão. É ser moleza. Mas o que Deus quer? O Senhor não quer interromper processos, não. Essa criança tem que fazer 2, tem 3, depois 4, depois 5. Em todas as fases do processo, crescimento, aprendizado, desenvolvimento, não é isso? E depois o retorno disso. Né? Então é o seguinte, educa o filho, e depois vai ter o retorno. Né? Aqueles abracinhos gostosos que vocês têm aí dos filhos, não é, irmão? Tem coisa melhor que isso? Quem foi que inventou o abraço? Quem foi que inventou o abraço aí, gente? A senhora é mãe da madame aí, não? É? Pergunta para ela quem inventou o abraço. Quem inventou? Quem inventou o abraço? Janaína, pergunta para sua mãe. Quem inventou o abraço? Vocês não sabem? Caramba. Olha que mancada. Deus. Isso, Deus na pessoa de Jesus de Nazaré inventou o abraço. Vocês não sabiam disso, não? Não? Existe coisa mais gostosa que abraço, gente? Pode ser comprado isso aí? Não. O abraço comprado é igual? Então, é melhor, tem coisa mais gostosa que abraço? Quem inventou uma coisa dessa? Jesus de Nazaré. Vocês não sabem disso, não? Não? Pergunta pra mim como é que eu sei disso. Você acha que eu vou falar que foi ele que me falou, não?
É porque está na Bíblia, irmãos. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele... Vamos ver isso aí, não? Hã? Tem coisa mais gostosa que abraço, gente? Não, né, gente? Hã? Glória a Deus. Levanta aí, irmãos, em nome de Jesus. Quem não gosta de abraço, levante a mão, porque eu já vou deixar você de lado. Hã? Quem não gosta de abraço, levante a mão. Vamos protestar. Jesus, por que o senhor inventou essa coisa de abraço? Hã? Ô, irmão Carlinhos, a irmã Silvana é comprometida, viu? Vamos desapertar esse abraço. Vamos dar as mãos em nome de Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, está no livro do Evangelho de João, amém? Capítulo 1. E isso é uma verdade inquestionável. E não importa quantas pessoas você conhecer que não gostam de abraço. Se a pessoa não gosta de abraço, é porque não ensinaram para ela como abraço é bom. Ou então, quem o abraçou sempre com interesse. Não é? Mas abraço desinteressado só é maravilhoso, porque foi Jesus quem fez. Quem é que inventou o sorriso, gente? Imagina um mundo sem sorriso. Imagina um mundo sem sorriso. Risada de criança. Imagina um mundo sem risada de criança. Sem risada dos filhos do Martin. Martin? Tá igual o Martin Rio, olha lá. Cafuné de mãe. Quem foi que inventou, gente? Vocês acham que pode ter sido outra pessoa? A gente acha que foi com a gente que nasceu isso. Gente, tudo que nós temos é herdado de alguém. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, Senhor Jesus, querido Senhor, que nos ama, que nos sustenta, que nos guarda. Tu tens sido, Senhor, a referência das nossas vidas, Senhor. Porque o que seria de nós, Senhor? O que seria de nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós sem os nossos filhos, sem os nossos sonhos? O que seria de nós sem os nossos abraços, Pai? Sem a alegria do sorriso do irmão, do filho, do pai, da mãe? Quando nós chegamos, Senhor, na casa dos nossos pais, e eles se apressam a nos tratar, Senhor, tão bem, que esquecemos, Senhor, que nós também temos que tratá-los assim. Deus, Tu vieste para fazer os filhos voltarem aos pais. O maior valor que nós temos, Senhor, é a nossa família, é a nossa comunhão contigo. São valores, Senhor, que não tem preço. Tudo, Senhor, pode mudar. Nós podemos mudar de emprego, mudar de escola, mudar de casa, mudar de cidade, bairro, país. Mas nós não podemos mudar, Senhor, daqueles amados que são importantes para nós, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor, por firmar laços que não podem ser mudados. E nos faça reconhecer, Senhor, que aquele meu irmão precisa só ser entendido e ser amado. Pai, em nome de Jesus, nos faça, Pai, pessoas que compreendem que tudo que for necessário, que tudo que foi necessário Tu nos desse, Senhor. Por isso que em primeiro lugar Tu nos deu a família. Nós não podemos, nem precisamos comprar uma família. Nós podemos, Pai, ter uma família, escolher até. E tudo isso é obra Tua, Senhor, porque é uma obra maravilhosa. Não existe preço. Quem poderia pagar o preço de uma família, Senhor? Por isso eu Te agradeço, porque Tu fizeste todas as coisas para nós desfrutarmos da Tua presença e da alegria de termos uma família. Deus, em nome de Jesus, visita os pais dessa casa, os filhos, os avós, Pai, os cunhados, Senhor.
todos, Pai, que Tu, Senhor, tem abençoado, para aumentar, Senhor, a nossa família. Ó Pai, em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui também são a nossa família. Que cada um possa ser visitado por Ti, Senhor, e entender que o Seu amor é poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus. O Teu profeta, Senhor, entendeu e disse a nós: que bom é buscar a Ti, Senhor. Que bom é estar na Tua presença. Que bom é confiar em Ti e esperar o livramento. Que nós, Pai, teremos dificuldades, mas em todas elas Tu terás firme em nossa vida. Tu disseste, Senhor, que nos ama, e o Seu amor é incontestável. Por tudo que Tu já fizeste, Senhor, nós nos prostramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Pai, para que em todo tempo tenhamos um louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sente um minutinho, irmãos. Queria falar com o grupo Divisa de